Olá, meus amigos! A pesca australiana, onde existem espécies valiosas de frutos do mar, traz uma enorme fonte de renda para o país. Agora mesmo, vamos partir para o mar para ver como os pescadores australianos capturam milhões de caranguejos e lagostas. Os caranguejos reais costumam viver em águas profundas, especialmente ao longo da costa sul e sudoeste da Austrália. O caranguejo real é um dos caranguejos mais caros graças ao seu grande tamanho e excelente qualidade de carne. Essas embarcações de pesca normalmente variam de 50 a 300 pés de comprimento e são equipadas com enormes sistemas hidráulicos para gerenciar armadilhas para caranguejos pesando até 700 libras. O sistema hidráulico de liberação e elevação do purgador também foi projetado para suportar os rigores das águas geladas. A pesca do caranguejo real ocorre durante os meses de inverno, de outubro a janeiro. Antes de irem para o mar, os pescadores muitas vezes definem seus próprios horários de navegação e devem cumprir cotas. Em cada viagem, os navios de pesca costumam permanecer no mar durante 3 a 4 semanas. Os caranguejos reais encontram-se em profundidades de 600 a 1.600 pés. Os pescadores marcam a profundidade de cada armadilha com boias para identificação. Os pescadores de caranguejo-rei utilizam armadilhas em forma de caixa, constituídas por uma estrutura de aço coberta com malha de nylon. Cada armadilha pesa de 600 a 800 libras, e um navio pode transportar de 150 a 300 armadilhas. A isca geralmente é arenque ou bacalhau. Os peixes são colocados dentro da armadilha e, em seguida, a armadilha é baixada até o fundo do mar, onde residem os caranguejos reais. Os pescadores muitas vezes lançam armadilhas em linha reta para facilitar a captura. As armadilhas para caranguejos reais são consideradas menos prejudiciais do que os dispositivos móveis, porque permanecem em um local e não afetam uma grande área do fundo do mar. Após 1 a 2 dias no fundo do mar, a armadilha é elevada à superfície graças a um sistema hidráulico. Cerca de 3 a 4 pescadores abriram a armadilha e despejaram o caranguejo real. Neste momento, os pescadores começarão a classificar as suas capturas. Qualquer caranguejo real que não atenda aos requisitos especificados de tamanho e gênero será jogado de volta. Os caranguejos reais serão mantidos vivos em tanques até que o barco chegue à terra para venda. Até mesmo o balanço do barco pode causar danos ao caranguejo, por isso são instaladas pranchas no porão para evitar movimentos laterais excessivos. Se um caranguejo morre por qualquer motivo, ele secreta um veneno que pode matar outros caranguejos. Assim, os pescadores têm de pescar caranguejos mortos, que podem envenenar todo o tanque e arruinar a captura. Além do caranguejo real, também temos o caranguejo das neves, uma espécie de caranguejo endêmica da Austrália Ocidental. Pele fina, polpa doce e tamanho grande o tornam popular. Os caranguejos da neve são espécies de crescimento lento e vida longa. Portanto, os caranguejos da neve são suscetíveis à pesca excessiva. Os governos estaduais devem coletar dados biológicos e pesqueiros. Isto pode fornecer uma avaliação preliminar do estoque para apoiar a gestão e conservação desta espécie na Austrália Ocidental. Ao mesmo tempo, estabelecer mecanismos para recolher dados sobre a composição do tamanho e estatísticas sobre a produção de capturas. É necessário que haja espaço na armadilha para que os caranguejos da neve não possam escapar, mas ainda possam se mover livremente. Isto pode evitar mortalidade e deslocamento desnecessários. Os caranguejos da neve ocorrem na plataforma continental em profundidades de 900 a 2.000 pés. A pesca do caranguejo das neves na Austrália concentra-se principalmente na costa entre o Cabo Noroeste e Fremantle. O período de dezembro e janeiro também é o período de maior movimento no calendário de pesca australiano. Além dos caranguejos reais,
As populações de lagostas australianas migram para a costa e são perseguidas por pescadores. É uma batalha constante capturar lagostas suficientes e os barcos podem transportar até 2 toneladas por dia. Um total de cerca de 230 embarcações de pesca, com um valor estimado em cerca de 400 milhões de dólares. Esta é considerada a pescaria mais valiosa da Austrália Ocidental. A pesca de lagosta na Austrália Ocidental se estende ao longo da costa, desde o Cabo Leeuwin, no sul, até Shark Bay, no norte. Os pescadores aqui trabalham sob o calor escaldante do verão e o frio do inverno para pescar. Depois de preparar o barco de pesca e a isca, os pescadores estão prontos para sair para o mar. Os pescadores offshore usam armadilhas de favo de mel. Esse tipo de armadilha tem formato de cúpula, é constituída por uma estrutura de arame e possui uma única entrada na parte superior. Ao mesmo tempo, pode impedi-los de sair. A armadilha de favo de mel tem uma construção robusta, construída para resistir às duras condições do oceano. Enquanto isso, os pescadores costeiros utilizam grandes armadilhas retangulares. Esse tipo de armadilha é maior e possui entrada lateral. É comumente usado por pescadores nas águas da costa de Nova Gales do Sul. Transportar armadilhas do fundo do oceano é um trabalho difícil. O trabalho é muito desgastante fisicamente. Cada armadilha pesa 135 quilos e cada barco deve puxar 180 por dia. O trabalho é ininterrupto e pode começar à meia-noite. Assim, quando o barco de pesca da lagosta sai para o mar, os pescadores precisam se preparar para um verdadeiro desafio. Existem também restrições nas zonas de pesca, bem como uma proibição total da pesca da lagosta ao longo da costa sul entre maio e outubro. Semelhante à classificação, os caranguejos reais e as lagostas fêmeas que transportam ovos também são protegidos e libertados na água imediatamente. As lagostas capturadas são exportadas vivas ou congeladas, cozidas ou inteiras, para a Ásia, os Estados Unidos e a Europa. Existe também um pequeno mercado interno, que vende principalmente lagosta cozida. Além das lagostas, as águas australianas também são famosas pelo atum de qualidade. Existem muitas espécies de atum capturadas na Austrália. Cada pescaria é gerida de forma rigorosa para garantir que os estoques de atum permaneçam abundantes. Aqui, prestar atenção à sazonalidade é importante, porque diferentes espécies de atum crescem melhor em diferentes épocas do ano. A pesca do atum no leste se estende de Cape York, em Queensland, até a fronteira sul da Austrália, Victoria. A pesca do atum rabilho na Austrália dura o ano todo. A alta temporada vai de março a maio. A baixa temporada de produção vai de outubro a dezembro, especialmente porque não há período de defeso. Além disso, o atum é uma espécie altamente migratória e nada por grandes distâncias e entre diferentes países. Numa pescaria bem-sucedida, o fator mais importante é encontrar a localização do atum. A maneira mais fácil de fazer isso é procurar pássaros no mar. Os pescadores observam a linguagem corporal dessas aves, porque o cardume de peixes que eles querem comer também pode ser a presa que o atum tem como alvo. Em vez de procurarem atum sem rumo, os pescadores australianos concentrar-se-ão nas áreas de Recife ou nos contornos mostrados na carta. Diferente da colheita de caranguejo real e lagosta. Se o atum não cumprir as normas, ainda pode ser guardado. Estudos anteriores sobre a mortalidade das populações de atum indicam que 10 a 17% do atum libertado pode morrer. Isto equivale a uma perda entre 9 e 15 toneladas de atum por ano. Parte do atum é guardado para o mercado interno, mas a maior parte do atum é exportada. Eles estão disponíveis nos mercados japoneses 48 horas após a colheita e processamento. Procuram peixes que tenham bom formato e que não sejam danificados durante a colheita.
Uma seção foi retirada da cauda para determinar a qualidade. A carne de atum vermelho escuro é popular porque é rica em gordura e traz muitos lucros. Olá, meus amigos! A carne suína é uma das carnes mais populares do mundo, e os MSAIWA são um dos principais produtores de carne suína. Todos os anos, os agricultores americanos criam milhões de porcos para abastecer os consumidores em todo o mundo. Então, como podem os agricultores americanos criar milhões de porcos de forma eficiente e sustentável? Neste vídeo, exploraremos o processo de criação de porcos em fazendas nos Staiwa. Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar na lista dos países com a maior população suína do mundo. A China está no topo com 449 milhões de suínos, e a União Europeia está em segundo lugar com 142 milhões de suínos. A produção de carne suína dos Staiwa representa cerca de 20% da produção global total de carne suína. Este número impressionante contribuiu para levar a indústria agrícola dos Neunewa a uma posição de liderança no mundo. Em 2023, um total de 72,9 milhões de suínos foram registrados em explorações nos Staiwa. Entre eles, o consumo interno representa 76% e as exportações respondem por 24%. Os principais mercados de exportação de carne suína dos Staiwa incluem Japão, China, México e Coreia do Sul. Os Estados Unidos têm mais de 63 mil fazendas de suínos de diversos tamanhos e números. As fazendas de suínos costumam estar concentradas em estados como Iowa, Minnesota e Carolina do Norte. As raças de suínos populares são Yorkshire, Duroc, Chester White e Berkshires. A raça de porcos Yorkshire é a mais amplamente registrada na América do Norte. Eles são encontrados na maioria dos estados, com as maiores populações em Illinois e Indiana. Yorkshires são conhecidos por seus músculos magros, com uma alta porcentagem de carne magra e pouca gordura nas costas. Este é o processo de inseminação de porcos em uma fazenda em Iowa. O tempo de inseminação de cada porco durará de 15 a 20 minutos. Atualmente, Iowa é o estado com o maior número de suínos do país, com cerca de 23,4 milhões de suínos distribuídos em 5.400 fazendas. Depois de estar grávida por cerca de 113 a 117 dias, a porca dará à luz. Os porcos recém-nascidos ficam com as mães durante as primeiras semanas e são aquecidos a uma temperatura de cerca de 25-30 graus Celsius. Durante este período, os leitões são muito vulneráveis, por isso são cuidadosamente cuidados pelos criadores. As porcas geralmente dão à luz cerca de 2 vezes por ano e cada vez há cerca de 15 leitões. Frequentemente, vendem alguns leitões desmamados para pessoas que desejam comprar leitões jovens nesta fase. Esse dinheiro ajuda a sustentar os custos de alimentação e a melhorar os celeiros para os porcos restantes do rebanho. Todos os anos, nos Estados Unidos, nascem aproximadamente 40,5 milhões de leitões. Cerca de 1,5% deles morrerão logo após o nascimento. A redução da mortalidade pré-desmame é uma prioridade máxima para todas as explorações suínas dos MMS-Monsequia, independentemente do tamanho. Nesta fazenda, eles serão amamentados exclusivamente por 1 mês antes de receberem outros alimentos. Com cerca de 2 meses de idade, estes leitões serão alimentados com a mesma comida que os porcos adultos. Nesta fase, a resistência dos leitões ainda é bastante fraca, pelo que, além de fornecerem nutrientes, também serão vacinados regularmente para fortalecer o sistema imunitário. Acompanhe os fazendeiros no preparo da comida para os porcos da fazenda. Após a colheita, o milho e os grãos da lavoura eventualmente chegarão à fazenda. Os agricultores os colocam em máquinas para purê-los e, finalmente, são armazenados em tanques como este. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Staiwa,
Para criar cerca de 72,9 milhões de porcos todos os anos, os agricultores precisam de utilizar até 97 milhões de toneladas de milho e 38 milhões de toneladas de soja. Veja bem, o custo da alimentação é bastante caro. É responsável por cerca de 3/4 do custo total da criação de porcos. Historicamente, a suinocultura concentrou-se em estados que são líderes na produção de grãos. Infelizmente, esta relação está gradualmente a enfraquecer porque o número de explorações agrícolas que produzem alimentos biológicos está a diminuir. Em 2020, Carolina do Norte e Oklahoma entraram no top 10 dos estados mais produtores de carne. Mas nenhum desses estados é uma importante região produtora de rações, porque atualmente a maioria dos porcos são alimentados com pellets que contêm todos os elementos necessários para mantê-los saudáveis. Uma tonelada de pellets custa em média 300 USD. Um porco come cerca de 4% do seu peso corporal por dia. A maioria dos porcos criados em grandes fazendas ficará trancafiada pelo resto da vida. Mas você sabe, os celeiros são a escolha ideal quando se administra uma operação pecuária em grande escala. Os agricultores podem alimentar os porcos de acordo com as suas necessidades físicas e idades, limpar facilmente as suas gaiolas e controlar o seu estado de saúde. Normalmente, os agricultores americanos garantem que cada porco terá cerca de 2,5 a 4,5 metros de espaço para se movimentar. Porém, não existem regras padronizadas para a estrutura do celeiro, depende da raça, idade e condições econômicas de cada fazenda. Esta é a área de tratamento de águas residuais de uma fazenda de suínos com 4.138 suínos no leste de Nebraska. As águas residuais após tratamento não são apenas utilizadas para irrigar milho e soja, mas também são colocadas na adega para preparar biogás. A agricultura ao ar livre só ocorre em explorações de pequena escala, com um máximo de cerca de 500 animais. Todos os dias, esses porcos vagam pelo pasto, brincam ou fazem o que querem. Na verdade, fazendas desse tipo não aparecem muito nos Illinois. No entanto, a carne suína produzida em fazendas caipiras está sempre esgotada. Esta é uma fazenda no sul do Texas. Quando os porcos atingirem o peso de 40 a 50 libras, os agricultores acelerarão o processo de engorda para vender ao mercado. A maioria dos porcos é considerada madura e elegível para abate quando tem de 6 a 8 meses de idade e peso médio de 250 libras. Existem atualmente aproximadamente 2.750 matadouros nos Estados Unidos. Uma média de 1.100 porcos são abatidos a cada hora nos Estados Unidos. Ao chegarem à planta de processamento, os suínos serão anestesiados com dióxido de carbono antes de passarem para a próxima etapa. Basicamente, o processamento de carne suína pode ser dividido em 3 áreas: abate, corte de carne e processamento posterior. Blocos de carne muito grandes serão processados pela máquina de corte em pedaços pequenos para facilitar o empacotamento. Após o corte, a carne fresca será embalada e armazenada em câmara frigorífica. Estão prontos para distribuição em supermercados regionais e exportação para mercados de todo o mundo. O processamento em muitos outros produtos preserva a carne por mais tempo e cria uma diversidade de produtos suínos no mercado. Segundo as estatísticas de 2022, a produção de carne suína nos Estados Unidos é de 27,3 milhões de libras e contribui com até 57 mil milhões de dólares para o PIB do país. Graças à moderna tecnologia e equipamentos, todos os produtos elaborados com carne suína proporcionam aos usuários excelente valor nutricional e delícias.